Continuo, então, na presidência, conforme o requerimento 076-0019-2025, de autoria do vereador Renan Sesquim, horário da tribuna livre está destinado à doutora Ângela Regina Nazário, presidente do IPD, Instituto da Pessoa com Diabetes, para que faça o uso da palavra sobre o seguinte assunto: diabetes, educação, informação e prevenção. Passo a presidência ao vereador, primeiro secretário Bruno Rossi, para que dê continuidade à tribuna livre. Conforme a casa, o vereador de São Francisco do Sul, Santa Catarina, Leonel, do Partido Progressista, seja bem-vindo aqui à nossa Casa de Leis de Curitiba. Convidamos o vereador Renan Sesquim, do Podemos, para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. Com a palavra, vereador Renan Sesquim. Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Bruno Rossi, nobres vereadores, representantes desta casa, profissionais de saúde, cidadãos presentes e todos que nos acompanham nas redes sociais. Eu subo nessa tribuna hoje com um propósito que transcende os limites da Câmara. Chamar a atenção para uma pauta de saúde pública que afeta milhões de famílias brasileiras e curitibanas. Em especial, destaco a relevância do dia 26 de junho, Dia Nacional do Diabetes. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil já ultrapassa a marca de 20 milhões de pessoas vivendo com a doença. E o que mais preocupa é que, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, aproximadamente 1/3 desses casos não foi sequer diagnosticado. Isso quer dizer que há milhões de brasileiros adoecendo em silêncio, sem saber que precisam de acompanhamento, medicamentos e cuidado contínuo. Esses números não são frios dados estatísticos, eles representam vidas, famílias inteiras impactadas por uma doença que pode gerar complicações sérias como retinopatia, que leva à cegueira, nefropatia, que pode evoluir para hemodiálise, neuropatias que causam dores crônicas e até amputações, além de um risco até 4 vezes maior de infarto e de AVC. Na cidade de Curitiba, estimativas da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 8% da população adulta convive com o diagnóstico de diabetes. Porém, sabemos que esse número pode ser ainda maior, pois muitos casos ainda não foram identificados. E é nas áreas de maior vulnerabilidade econômica que a doença encontra terreno fértil, com menor acesso à informação, alimentação saudável e ao acompanhamento adequado. Eu quero convidar aqui a essa tribuna livre, senhor presidente, a doutora Ângela Nazário, médica, professora, endocrinologista e presidente do IPD, cuja atuação se destaca tanto na área clínica quanto no desenvolvimento de ações educativas e sociais voltadas ao tema. A doutora Ângela compartilhará conosco sua experiência e conhecimento sobre o panorama atual do diabetes em Curitiba, os avanços no campo do cuidado e as possibilidades de aprimoramento das políticas públicas de saúde. Convido, portanto, todos os colegas parlamentares e demais presentes a ouvirem atentamente sua exposição. Que esta fala inspire não apenas reflexão, mas também ação, comprometida, sensível e eficaz, em favor de uma cidade mais saudável e justa para todos. Por favor, nossa convidada Ângela. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da mesa e à mesa diretora. É um prazer estar aqui. Nessa semana, há um ano atrás, nós estivemos aqui também falando sobre diabetes, por causa do Dia Nacional de Combate ao Diabetes. A gente desenvolveu alguns projetos sociais com o auxílio dos vereadores aqui dessa casa, e a gente vai trazer para vocês aqui os resultados desses trabalhos e pedir para que a gente continue recebendo o apoio de vocês para dar continuidade aos trabalhos. Assim como o vereador Renan Sesquim já abordou, a diabetes é uma doença impactante na nossa sociedade. Nós temos 2 tipos de diabetes, o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Corresponde em torno a 8 a 10% da nossa população. O nosso país ele ocupa o 6º lugar no mundo em casos de diabetes. Então, eu sou presidente do Instituto da Pessoa com Diabetes. Como eu já disse, eu estive aqui há um ano atrás
e a gente vem trabalhando com o auxílio da Câmara desde 2022 com projetos sociais, e nós contamos, na época, com a iniciativa do vereador Alexandre Leprevot, com os principais projetos. O nosso primeiro projeto... Um momentinho só... Aqui está a nossa missão, nossos valores. O Instituto tem a missão de acolher, informar, trazer informações para as pessoas com diabetes e para a sociedade. Aqui os dados estatísticos oficiais com relação ao diabetes. Aqui na Secretaria do Estado, nós temos ali que o diabetes é a terceira causa de mortalidade na nossa população, corresponde a 2.000 atendimentos ano nas unidades básicas de saúde. O diabetes do tipo 1, ele causa, numa criança que foi diagnosticada antes dos 10 anos de idade, ele faz em torno de perda de 33 anos de vida. Então, uma doença de muito impacto na qualidade e quantidade de anos de vida para as pessoas. E o nosso país, dentro da América do Sul, ele vai ter um aumento até 2050, em torno de 45% de aumento por conta do aumento da obesidade. A obesidade é o principal fator de risco para o diabetes do tipo 2. Então, são áreas, linhas de frente, que o Instituto vê como oportunidade de a gente atuar. Então, na prevenção do diabetes tipo 2, no combate à obesidade, no combate à desinformação, ao diagnóstico precoce, assim como o vereador Renan citou já, boa parte dos pacientes com diabetes do tipo 2 não sabem que tem diabetes tipo 2. Se não for buscado, o paciente não vai ter sintomas. Então, a necessidade de rastreio dessa doença, em torno de 30% a 40% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes do tipo 2. A criança, o diagnóstico do diabetes tipo 1 na criança já é totalmente diferente, geralmente é uma emergência médica. Esse diagnóstico é abrupto e não tem a ver com a obesidade, é uma doença distinta uma da outra, apesar de cursar com a mesma sintomatologia, que é o aumento da glicose. Aqui mostrando para os senhores os dados estatísticos. O Brasil ocupa o 6º lugar no mundo em casos de diabetes do tipo 2, em torno de diabetes tipo 2 e tipo 1, em torno de 16 milhões de pessoas convivem com diabetes no Brasil. Nós temos um impacto econômico muito grande. O Brasil ocupa o 3º lugar em gastos com diabetes no mundo. Vocês vejam ali que fica à nossa frente só os Estados Unidos e a China. Ou seja, nós estamos investindo pouco em prevenção e gastando muito com as consequências da doença. E isso acho que é uma coisa que é muito importante aqui para a Câmara e para todas as entidades, as autoridades de saúde, para entender a importância da prevenção da doença e da prevenção das complicações. Como o vereador já citou, o diabetes é a principal causa de cegueira em adultos jovens. Vocês podem imaginar o que significa uma pessoa de 20 ou 40 anos de idade que fica cego, ela perde a capacidade de trabalho, ela perde a capacidade social, é uma perda muito grande. A insuficiência renal, a principal causa de insuficiência renal é o diabetes, a principal causa de amputações de membros é por conta do diabetes. Então, é uma doença muito impactante no sentido de morbidade e mortalidade. Mostrando aqui que no caso do diabetes tipo 1, o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo também, então também tem um impacto grande para nós. O Instituto desenvolve projetos sociais. O nosso primeiro projeto social foi Tratamento ou Prevenção Começa na Educação. Esse projeto recebeu o apoio aqui da Câmara. Nós passamos no ano de 2023 atendendo as escolas municipais aqui de Curitiba. Nós íamos até a escola, fomos até as escolas onde as crianças recebiam o diagnóstico de diabetes e precisavam ser reinseridas na escola. O que acontece quando a criança recebe o diagnóstico de diabetes? Ela chega, ela volta para a escola não tem estrutura para recebê-la.
não tem como fazer glicemia capilar lá, a criança tem que fazer glicemia, furar o dedo para ver quanto está a glicemia, se ela pode ou não pode comer, ela pode ter hipoglicemia, crises de hipoglicemia, a escola não sabe como atendê-la, pode ter crises de hiperglicemia, também não sabe como atendê-la. Então, o Instituto vai até a escola, orienta os pais, orienta os colegas, e isso foi um importante projeto, é a menina dos nossos olhos, a educação. A gente está dando continuidade nesse projeto, esse projeto foi renovado por mais 4 anos, junto com a Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos atendendo as escolas ainda nesse sentido, o projeto mudou de nome, agora é Educar para Prevenir, mas é o mesmo projeto, e a gente continua fazendo essa questão de educação, de acolhimento para as famílias. Nós estivemos numa escola onde oficialmente tinha uma criança registrada como diabetes tipo 1, chegamos lá, tinha mais 2 casos, então há uma subnotificação também, que o vereador também chamou atenção para isso. Nós não temos dados exatos de quantas crianças, quantos adolescentes nós temos com diabetes tipo 1 na cidade. Também recebemos a maior emenda coletiva no ano de 2023 aqui da Câmara, e nós realizamos um projeto colocando monitor, sensor em 120 crianças, um trabalho realizado em parceria com o Hospital de Clínicas, junto com a Universidade Federal do Paraná. Nós atendemos 120 crianças, 1.500 atendimentos, 1.440 sensores foram colocados. Esse teve um impacto social enorme. Aqui nós tivemos as fotos do encerramento do projeto, que foi agora em abril, para os senhores saberem que a casa contribuiu com esse projeto. O impacto social foi muito grande. A gente teve, das 60 mães que estavam desempregadas, porque tinham que ir até a escola todos os dias para aplicar insulina, fazer glicemia nas crianças, 31 dessas mães voltaram para o mercado de trabalho. Então, a gente acha que isso é um retorno muito grande com o investimento que foi educação e monitorização, que facilitou a vida dessas mães, né? Além disso, houve uma diminuição no impacto do internamento por emergências médicas por conta da monitorização e do melhor controle dessas famílias e dessas crianças. Nós temos mais 2 projetos encaminhados na esteira para sair. Um projeto é com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano, que vai começar provavelmente agora em julho, que nós vamos atender adolescentes. Nosso primeiro projeto, a gente atendeu crianças até 14 anos, e agora a gente vai atender de 14 a 18 anos. Vamos atender 30 adolescentes com diabetes do tipo 1 e tipo 2, e 50 adolescentes com obesidade, pensando na prevenção do diabetes tipo 2. Além disso, nós temos um projeto que vai começar nas escolas estaduais para atender também os adolescentes. O mesmo projeto que a gente atende hoje as crianças menores, até 14 anos, nas escolas municipais, a gente vai fazer nas escolas estaduais. Então, esse é o nosso trabalho, a nossa missão, e a gente vem aqui mostrar para vocês os resultados, deixar para que vocês se sintam estimulados a nos ajudar a continuar desenvolvendo esse trabalho. É isso. Obrigada. Passar a palavra para a vereadora Carlise, que se inscreveu aqui para realizar a sua pergunta. E os demais vereadores e vereadoras que quiserem, formular alguma pergunta, por favor, se inscrevam. Obrigado. Bom dia, vereador Renan. Eu quero, na verdade, não é uma pergunta, eu quero parabenizá-lo pela Tribuna Livre. Assim como eu quero parabenizá-la, a doutora Ângela, e em seu nome, parabenizar o trabalho do Instituto, porque só quem é diabético e quem tem um diabético em casa sabe a importância desse trabalho que vocês estão realizando. Então, eu gostaria também, vereador Renan, de colocar o meu gabinete à disposição para o Instituto, para o que vocês precisarem. Parabéns. Muito obrigado, vereadora Carlise. Próxima vereadora, a vereadora Andressa Bianchese, do União Brasil. Bom dia. Gostaria de parabenizar aqui o vereador Renan Sesquim por essa iniciativa tão importante, trazer esse assunto para essa casa. Eu acho que diversas pessoas enfrentam a diabetes, e a gente sabe o quanto isso é dolorido,
Eu, há 35 anos atrás, meu marido acabou perdendo a irmã, teve uma complicação após a diabetes. Ela tinha diabetes tipo 1, tomava insulina diariamente, e só quem passou por isso sabe a importância da gente abordar esse assunto, trabalhar, conscientizar, falar sobre a questão da obesidade, porque as crianças aí obesas, elas tendem, né, a ter complicações e ter essa doença. Então, assim, gostaria de agradecer aqui também a presença da doutora Ângela Nazário, trazendo esse tema tão importante para essa casa. Doutora, eu tenho uma pergunta. Qual a importância do aparelho CGM para quem tem a diabetes tipo 1? Se a doutora puder falar sobre esse assunto para a gente. E gostaria de, né, lembrar aqui mais uma vez, além das complicações tão sérias com relação à diabetes, que é a cegueira e tantas outras, e dizer que pode contar também com o nosso gabinete, o nosso mandato, para que a gente possa abordar esse assunto aí. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Andressa Bianchesi. Próxima vereadora, a vereadora Laís Leão, do PDT. Bom dia a todas e todos. Bom dia, doutora Ângela. Muito obrigada pela presença aqui na nossa casa. Seja muito bem-vinda, sempre muito bem-vinda. Queria inicialmente agradecer o trabalho, agradecer ao vereador Renascesquim por trazer essa pauta aqui para a Câmara Municipal. E eu gostaria de saber um pouquinho mais, a senhora falou sobre as dificuldades, né, do diagnóstico e como é muitas vezes difícil acessar as pessoas para que elas descubram que elas têm de fato a doença. E eu queria saber se vocês têm uma visão específica ou um entendimento específico com relação a essas dificuldades de diagnósticos nas áreas mais vulneráveis, né, favelas e comunidades vulneráveis que não têm tanto acesso a um acesso facilitado à saúde, especialmente, e como que a gente pode aumentar esse acesso e melhorar as possibilidades de diagnóstico, especialmente na diabetes tipo 1, né, especialmente para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Laís Leão. Passamos agora a palavra à doutora Ângela Regina Nazário para que responda aos 3 primeiros questionamentos dos vereadores. Primeiramente, queria agradecer à vereadora Carlice pelo comentário. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de saber que tem seu apoio e sempre a gente vai voltar aqui, trazer os resultados e mostrar para vocês como que vocês contribuíram. Vai ser muito importante para nós, tá? A vereadora Alessandra fez a pergunta com o impacto do... Andressa, desculpe, fez a pergunta qual o impacto do CGM na qualidade de vida e do tratamento. Então, o CGM ele é um monitor que o paciente usa e ele pode ser monitorado pelos pais, por exemplo, a criança, o pai e a mãe podem acompanhar o controle da doença pelo celular, a glicemia pelo celular, e ele pode, passando, escaneando o sensor, ver quanto está a glicemia. Qual o impacto na criança, por exemplo, que a gente fez o trabalho lá no Hospital de Clínicas? Na escola facilita muito, porque a criança não precisa furar o dedo, tem aquela questão do sangue, da picada, isso tem um impacto psicológico importante dentro da vida social da criança. E o constrangimento também, né, doutora? Também, a gente sabe que, inclusive, a gente tem casos de adolescentes que sofreram bullying na escola por conta da doença, então a gente tem que trazer conforto para essa criança. A gente estava falando também sobre, por exemplo, tem crianças que perdem o recreio inteiro, porque tem que ficar lá, fura o dedo, conta carboidrato, faz não sei o quê, faz não sei o que lá, não sai brincar com os outros colegas por conta do trabalho que a doença dá e impacta, né? Então, isso seria um conforto, e mais do que um conforto, porque, além disso, você tem essa assistência que fica muito mais fácil. E o conforto para os pais, porque a mãe vai poder trabalhar sossegada, ela não vai precisar ir lá na escola às 3 horas da tarde, furar o dedo do filho, aplicar insulina e fazer tudo isso. Então, facilita muito a vida da família. Então, a gente julga isso fundamental para a criança, principalmente para a criança em idade escolar. Com relação à pergunta da vereadora Laís, com relação ao diagnóstico precoce
tanto do diabetes tipo 1 como tipo 2. O diabetes tipo 1 não tem muito como a gente prevenir e diagnosticar de uma forma... O que a gente pode tentar é evitar o quadro mais grave, que é de cetoacidose. Como isso? Já existe tramitando, não sei se já foi aprovado, agora isso também é ignorância minha agora nesse momento, mas a obrigatoriedade da glicemia capilar no atendimento, no primeiro atendimento que a pessoa chega na unidade de emergência. Esse exame não é obrigatório, você mede a pressão, são os dados vitais e a gente acha que isso é um dado vital também. Por quê? Porque se uma criança for com vômito e diarreia, ela vai ser tratada como vômito e diarreia e ninguém vai saber quanto está a glicemia dela. E muitas vezes vômito e diarreia é um sintoma de cetoacidose. Então, isso é importante. A gente já teve crianças com atraso no diagnóstico em mais de uma semana que voltou para casa, voltou para a UPA, voltou para casa, voltou para a UPA, até que internou na UTI. Então, internou em um estado muito mais grave. Com relação ao diabetes tipo 2, existem fatores de risco que são muito importantes e que é importante que a gente rastreie a população. É importante para que o serviço de saúde rastreie a população. Quais são eles? Idade acima de 40 anos aumenta muito o risco de diabetes. O índice de massa corpórea, a cintura principalmente aumentada, a medida da cintura, então a obesidade é um dos fatores de risco, a presença de hipertensão e a presença de história familiar ou de diabetes gestacional. Esses são os principais fatores de risco. Então, a vereadora me ouviu falar, eu não falei em nenhum exame complicado, nenhum exame caro. É tudo muito barato e muito simples. E à medida que você faz o diagnóstico e você educa essa pessoa, você está mudando a trajetória dela lá na frente, nas complicações. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai descobrir quando ela descobre a complicação. Ela vai no oftalmologista, já está perdendo a visão, já está perdendo a função renal ou já teve uma complicação vascular. É isso. Muito obrigado, doutora. Concedemos a palavra agora aos 3 próximos vereadores inscritos no segundo bloco de questionamentos. Primeiro vereador Sidney Toaldo, do PRD. Obrigado, vereador Bruno Rossi. Saudar o vereador Renan por essa pauta, né? Uma pauta tão importante hoje, que a saúde tem, com certeza, visto diariamente, acrescente também, né? Em virtude, principalmente em crianças, né? A gente tem observado isso, mas é só colocar... Doutora Ângela, parabéns pelo seu trabalho como médica, como presidente também do IPD, e também colocando o nosso mandato à disposição, porque realmente através também de emendas parlamentares, conseguimos lá na ponta poder também fazer um trabalho de conscientização, de ajuda, de apoio, para que menos pessoas adquiram essa doença e que também lá na ponta, na saúde, não implique em mais gastos para a saúde pública. Então, conto com o nosso apoio e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, vereador Sidney. Passamos agora a palavra ao nosso vereador líder do governo, vereador Serginho do Posto, do PSD. Muito obrigado, vereador Bruno Rossi. Cumprimento o colega Renan Sesquim por ter trazido uma pauta tão permanente, latente na questão da saúde, e eu acredito que a doutora Ângela traz com muita conhecimento, propriedade. Eu acho que também fala de vários aspectos que essa doença é acometida por várias pessoas, infelizmente, né? Eu tenho familiares que têm o diabetes. Recentemente, meu irmão quase perdeu toda a visão com esse quadro. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da cirurgia metabólica do diabetes tipo 2, se ela só funcionaria para esse tipo, se ela é eficaz. E aqui eu quero também dizer sobre o doutor Alcides Branco, que ele é um entusiasta, acho que fala muito sobre isso, mas eu não sei se as outras classificações do diabetes, eles poderiam também, por essa cirurgia, ter a mesma eficácia, que segundo a cirurgia ela acaba tendo uma condição que melhora outros aspectos também, não só do diabetes, com essa cirurgia. Então, eu gostaria que a senhora fizesse algum comentário em relação a essa questão. Agradeço e parabenizo a senhora estar frente ao IPD. Vocês contribuem muito, eu acredito que também esses protocolos de serviços de saúde básico ou de atendimento, principalmente
nos serviços de pronto-socorros e UPAs, acho que poderia estar dentro do protocolo, como foi essa luta para que a gente evoluísse de mais exames do teste do pezinho pudesse afetar outros diagnósticos, também a senhora coloca de uma forma muito clara, não custa caro, acho que o SUS já poderia ser protocolar isso, então são essa luta que o Instituto, acredito que também demanda muito, né, e passa também pelas casas legislativas. Eu acho que o Congresso... Obrigado, vereador. Atento a isso. Muito obrigado. Serginho. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Mary Martins, do Republicanos. Obrigada, presidente. Quero parabenizar o vereador Renan Sesquim por essa iniciativa, a doutora Ângela Regina. Eu queria perguntar em relação às informações que são passadas para as crianças, porque a gente sabe o quanto é importante essa questão da obesidade, e a gente sabe que as alimentações que as crianças recebem não são adequadas, né? Até mesmo por causa da mídia, as propagandas, não são saudáveis. E muitas crianças não, até mesmo têm uma rejeição à alimentação natural, saudável. Se vocês incluem nesse programa que vocês fazem algo em relação à alimentação. E em relação para poder combater a obesidade. E em relação aos adultos, eu acho que seria excelente se nós tivéssemos nas regionais um programa que pudesse trazer informação aos adultos sobre os rótulos dos alimentos. Porque muito teor de açúcar, e a pessoa pensa que está comendo algo saudável e não é nem um alimento saudável. Então, essa é a minha contribuição e muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Mary Martins. Passo novamente a palavra à doutora Ângela para que possa responder os 3 questionamentos. Primeiramente, agradecer o vereador Sidney pelo apoio, nós agradecemos. O vereador Serginho, quanto à pergunta sobre a cirurgia metabólica, a cirurgia metabólica ela funciona para o diabetes do tipo 2, ela pode ser útil, não para todos os casos, nós precisamos ter, antes da indicação, precisa ser feita uma avaliação para ver a capacidade secretória de insulina do pâncreas. Então, se o pâncreas ainda secretar uma quantidade boa de insulina, ele é capaz de, após a cirurgia, reverter a doença. Se ele não tiver uma capacidade boa de secreção, não vai mudar a trajetória da doença. Então, esse é o principal motivo, o principal fator que vai determinar a resposta ao tratamento. Tá? Então, para o diabetes tipo 2, principalmente para o obeso, a gente consegue reverter e deixar a doença estável. Não reverte as complicações são irreversíveis. A perda de visão é irreversível, a perda renal é irreversível. Tá? Com relação à vereadora Mary Martins, né? Com relação à obesidade, nosso trabalho nas escolas, quando nós vamos para fazer o acolhimento da criança com diabetes tipo 1, nós também fazemos prevenção do diabetes tipo 2, que é em relação à obesidade. Nessa última escola que nós estivemos agora no mês de maio ainda, nós estivemos numa escola na região metropolitana e nessa escola a gente foi por causa de um paciente, tínhamos 2 e além disso, conversando com a professora de educação física, ela estava assustada com o número de crianças obesas que estavam nas escolas e do aumento que estava havendo ano a ano. E a gente trabalhou essa questão, a gente trabalha essa questão com relação à iniciativa de redução do número de horas de tela, a qualidade dos alimentos, a presença de esportes, de atividades, recreação ao ar livre para as crianças e não só ficar fechadas dentro de casa. Então, a importância de espaços públicos para as crianças brincarem e ter essas outras atividades que não seja só sentado em frente à televisão ou a uma tela, né? Com relação aos adultos e a questão dos rótulos dos alimentos, isso é uma briga grande da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque a gente pensa que informar a população é uma forma de você prevenir também. Então, a gente tem que explicar para as pessoas, para elas olharem o rótulo, quando o rótulo está bem feito e de tamanho suficientemente visível,
mostrando, hoje a gente tem lá alto teor de gordura, alto teor de açúcar, então para evitar esses alimentos. Os alimentos que são preparados em casa, que são cozidos em casa e preparados em casa, eles são sempre muito mais saudáveis do que os embalados. É isso. Obrigado, doutora. Passamos ao próximo bloco de questionamentos. Concedo a palavra ao vereador Marcos Vieira, do PDT. Obrigado, vereador. Quero cumprimentar o vereador Renan por trazer esse tema tão importante na tribuna de hoje e parabenizar a doutora Regina por seus esclarecimentos e falar com propriedade desse tema que é tão importante que as pessoas saibam, e a gente sabe quanto é tão complexo, né? A senhora foi bastante esclarecedora, também já fui contemplada em algumas perguntas, mas um questionamento que eu faço, doutora, a senhora disse que a gente sabe quando a obesidade é um dos fatores que quando você já pode levar que a pessoa possa ter diabetes. Mas em criança, muitas vezes também a senhora disse que nem sempre a criança obesa, também não sendo obesa, também pode ter diabetes, né? Quais são os sintomas em caso porque muitas vezes você só descobre quando já está ali numa situação já bastante grave. A doutora disse que vocês foram na escola para ver um caso e descobriram mais duas crianças. Qual o sintoma que uma família pode perceber numa criança, talvez que não seja obesa e que ela possa ter aí o diabetes? Seria isso, obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos. Passo a palavra agora à vereadora Rafaela Lupion, do PSD. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente em exercício. Cumprimento a todos, vereadoras, vereadores, quem nos assiste de modo online. Cumprimento o vereador Renan Sesquim pela importantíssima iniciativa, trazer esse debate tão importante e tão relevante na nossa sociedade, aqui nesta Casa de Leis do nosso Parlamento Municipal. Doutora Ângela, parabéns, médica endocrinologista tão conceituada e que trabalha com tanta veemência nessa importante pauta na nossa sociedade. Doutora, primeiro quero parabenizar pelo trabalho, pela atuação de vocês, inclusive no âmbito público, com reconhecimentos importantes, o reconhecimento, o trabalho junto ao Senado para reconhecer como uma deficiência a questão da diabetes. E também, doutora, o que eu gostaria de falar, a importância trabalhar e como que vocês estão fazendo esse recorte no tocante às mães, o aleitamento materno na prevenção da diabetes. Então, eu que fui presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher, a gente sabe da importância, né, desde o início da vida, com o aleitamento, esse zelo, esse cuidado, no tocante à questão das diabetes. Muito obrigada, doutora. E à disposição também o gabinete, conte conosco. Passa a palavra agora, então, à doutora Ângela, para que possa responder os dois últimos questionamentos dos vereadores. Primeiramente, ali, o vereador Marcos, então, com relação à sintomatologia para diagnóstico do diabetes do tipo 1, criança obesa também pode ter diabetes do tipo 2, é uma coisa que um diagnóstico que vem aumentando, tanto que passou a ser uma das nossas pautas. Até alguns anos atrás, nós não tínhamos casos de diabetes tipo 2 em crianças, por ser vinculado mais a casos de obesidade. E hoje a gente está tendo esses casos, então já virou também motivo de trabalho para nós. Com relação ao diabetes tipo 1, é de início súbito, muitas vezes perda de peso importante, cansaço, desânimo, muita sede e muita urina, inclusive na criança que já deixou de fazer xixi na cama à noite, passar a urinar de novo na cama durante a noite. Então, esses são os principais sintomas do diabetes tipo 1 na criança. Acho que eu respondi a sua pergunta. Com relação à vereadora Rafaela, com relação à deficiência o diabetes ser considerado como uma deficiência física, nós temos acompanhado, inclusive aqui também na Assembleia Legislativa também tramita um projeto de lei reconhecendo a pessoa com diabetes como deficiente físico, porque a gente entende que o diabetes impacta em muitas mudanças no dia a dia para a pessoa, ela não tem as mesmas condições de equiparar com uma pessoa que não tem diabetes, ela tem um trabalho muito grande com relação à doença. Com relação ao aleitamento materno, a gente sabe que é fundamental o aleitamento materno,
que o aleitamento materno, ele previne o diabetes do tipo 1 na criança e ele previne o diabetes tipo 2 na mãe da criança. Então, ele só traz benefícios, ele tem que ser muito incentivado. A introdução precoce de alimentos e a suspensão do aleitamento materno precoce é uma das causas de diabetes do tipo 1 nas crianças, uma das causas do aumento da incidência do diabetes tipo 1 nas crianças. Então, eram essas respostas. Eu agradeço as perguntas e o apoio de vocês. Muito obrigado, doutora Ângela. Concedemos agora a palavra ao vereador Renan Sesquim, do Podemos, para que faça os agradecimentos finais à convidada. Com a palavra, vereador. Obrigado, vereador Bruno Rossi, presidente em exercício. Eu quero, primeiramente, agradecer a nossa querida doutora Ângela pela presença, por todas as explicações, explanações, por falar desse tema tão importante. Agradecer a Isa, que está aqui presente também, e a Tainá, e agradecer também ao doutor Júnior, que é um importante parceiro nesta caminhada. Quero agradecer também aos vereadores que participaram dessa importante tribuna livre, a todos que questionaram a doutora Ângela e tiveram a oportunidade também de entender um pouquinho melhor a respeito do tema dessa pauta tão importante. E quero falar aqui a respeito também da importância das emendas dos vereadores. A doutora Ângela fez aqui uma prestação de contas a respeito do que foi feito com as emendas no ano passado e da importância que serão as emendas futuras, né, doutora? Então, é importante a gente estar atento nisso e que todos os vereadores possam estar participando. Queria destacar aqui que já existe um projeto de lei aqui nesta casa, de minha autoria, que é para a disponibilização do aparelho CGM. Já está tramitando aqui na Câmara Municipal de Curitiba e que, se aprovado, será realmente uma grande vitória para a nossa cidade e para todos os diabéticos aqui da nossa cidade. Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília já aprovaram esse projeto para crianças de 2 ou 4 até 12 anos e que foi uma grande vitória. O prefeito Eduardo Pimentel tem já uma simpatia por esse projeto, a nossa secretária de Saúde, a Tatiana, também demonstrou muito interesse em levar para frente esse projeto e tenho certeza que essa casa também vai levar para frente, porque vai ser uma vitória não do Renan Sesquim, autor do projeto, nem da doutora Ângela, do Instituto IPD, mas de todos os vereadores de toda a cidade de Curitiba. E também lembrar, doutora, que daqui 23 dias nós estamos trabalhando e conscientizando as pessoas, os nossos deputados, senadores, para a derrubada do veto do presidente Lula pelo reconhecimento da diabetes tipo 1 como deficiência. É muito aguardado esse dia, foi transferido, né? Era para ter sido semana passada, foi adiado por 28 dias e faltam 23 dias para a derrubada desse veto, que também vai ser mais uma grande vitória para o diabetes em todo o Brasil e principalmente aqui em Curitiba. Obrigado, doutora Ângela, mais uma vez, e obrigado a todos os vereadores pela atenção e pela participação nessa importante tribuna. Agradecemos a doutora Ângela Regina Nazário pela participação, participando da tribuna livre aqui com esse importante tema, ao vereador Renan Sesquim por estar trazendo e oportunizando nós, vereadores, a conhecermos ainda mais sobre o tema, e convidamos agora os vereadores para uma foto oficial com a convidada. Está encerrada a tribuna livre.